Eu terminei de assistir a coletiva pós-luta com o Dana White e ele não ficou nada feliz com o resultado das duas últimas lutas, da luta da Valentina com a Alexa Grasso e da luta do Sean O'Malley contra o Merab. Eu vou contar pra vocês o que eu pesquei ali nessa coletiva, que foi muito legal. Tem mais um monte de coisa legal que ele falou que eu achei que valia a pena fazer um vídeo rápido aqui pra compartilhar com vocês. Vocês já sabem, né? Antes de começar esse vídeo, deixa o like aí, senão depois vocês vão esquecer, que eu tenho certeza. Se vocês não gostarem do vídeo, depois volta aqui e deixa o não gostei, tá tudo certo também. Se vocês gostarem do canal e ainda não tá inscrito, considera se inscrever também, já ativa a notificação pra vocês não perderem vídeo nenhum. E comenta muito, porque eu leio todos os comentários, eu adoro ler o comentário de vocês, e eu respondo praticamente todo comentário que vocês deixam lá, eu interajo de alguma forma, e sou eu mesmo que faço, beleza? Bora pro vídeo. Eu quis vir aqui fazer esse vídeo rápido, só porque eu terminei de assistir a coletiva com o Dana White, e eu adoro essas coletivas, porque ele não segura a língua. Se você perguntar, ele responde, e dependendo do humor dele, as coletivas ficam muito engraçadas ou num clima mais tenso. Essa coletiva da Esfera, ele estava particularmente feliz, disse que estava muito cansado, né, porque deve ter sido uma correria e tal, mas tiveram alguns pontos, ele menciona inclusive que ele não gostou das duas últimas lutas. Ele fala que alguém pergunta pra ele, né, como que você acha que esse evento aqui na Esfera pode te dar mais fãs, né? Qual vai ser o alcance do UFC para novos fãs, para pessoas novas começarem a acompanhar o esporte? E aí ele explica que toda vez ainda tem gente que chega para ele e fala, olha, tem gente que me para, falando, pô, eu vi o primeiro, ele tá falando daquele primeiro Ultimate Fighter que explodiu aqui nos Estados Unidos no meio da luta, né? Foi durante a luta que o pessoal começou literalmente um ligar pro outro e falar assim, cara, você tem que ver essa luta que tá passando aqui na televisão. E aí ele fala que durante a pandemia, principalmente pelo UFC ter sido o evento que continuou rodando, né, quando no começo da pandemia não tinha nenhum outro evento de esporte acontecendo, que o UFC aumentou mais de 69% da fanbase deles, por ser o único esporte que estava rolando na pandemia. E aí ele fala da Esfera e do que esse evento histórico representou, que provavelmente trouxe um monte de novos fãs também, e que ele espera que o pessoal tenha desligado o evento antes das duas últimas lutas para continuar sendo fã do esporte. Tinha um monte de gente que vinha falar comigo e dizia, virei fã porque vi o TUF na TV. Me tornei um fã enorme do Ultimate. Agora as pessoas vêm me dizer que viraram fãs durante a pandemia. Literalmente conheci algumas pessoas assim neste fim de semana. Nossa base de fãs cresceu mais de 69% durante a pandemia. E sim, acho que depois do evento de hoje, algumas pessoas provavelmente assistiram a gente pela primeira vez e espero que tenham desligado antes das duas últimas lutas para que continuem sendo fãs. Eu consigo apreciar a técnica sabe, tipo, o controle, que nem a Valentina. A Valentina aniquilou o jogo da Alexa Grasso. Eu consigo apreciar essa arte, né? Mas é chato de ver, né? Sentar ali 2 horas da manhã e ficar 5 rounds ali de controle é complicado, eu consigo entender também. Eu não sou aquele fã completamente casual que fala, não gosto, eu consigo apreciar, mas eu também concordo ao mesmo tempo em partes iguais, do mesmo tanto que eu aprecio, eu acho visualmente chato de assistir. E ontem não foi diferente, né? Agora, uma coisa que ele deixou escapar ali na coletiva que eu achei muito interessante, que foi o que me fez vir aqui falar desse vídeo, é o seguinte: ele tá num pé de guerra com um dos diretores, o cara que controla a T-Mobile Arena, que é onde são os maiores eventos do UFC, que quem é dona do evento, da arena ali é a MGM, que é o dono do cassino. O que parece que aconteceu é o seguinte, ele tá reclamando disso faz tempo, eu já vejo ele reclamar nas coletivas, xingou o cara, disse que teve uma reunião que vão ferrar esse cara e papapá. Aí hoje eu pesquei, eu entendi tudo o que aconteceu. Aí foi o seguinte, eles iam fazer esse evento na T-Mobile Arena. Parece que esse cara deu a preferência dessa data do Independence Day do México pra luta do Canelo, que foi ontem também, no mesmo horário, na mesma data do evento do UFC. E deixaram o UFC sem a T-Mobile Arena disponível pra essa data. O Dana White ficou tão puto, que ele pensou assim, tipo, você vai me ferrar, então eu não vou ter a T-Mobile Arena, então eu vou fazer o maior evento que eu puder fazer na história só pra ferrar vocês e ser muito maior que vocês, e provavelmente foi por isso que ele escolheu esse evento na Esfera, gastando uma fábula de dinheiro que eles até agora
Provavelmente vão recuperar, porque eles estão anunciando que só de bilheteria deu 23 milhões de dólares, mas ele já tinha gasto para cima de 20 milhões de dólares só para fazer o evento na Esfera, sem contar com custo nenhum mais. Era só de fazer o evento na Esfera, tinha passado dos 20 milhões. Só de bilheteria ontem eles anunciaram mais de 23 milhões, mas aí tem todos os outros custos. A gente não vou entrar em matemática de business aqui agora, porque não é o propósito do vídeo. Mas olha que engraçado, o cara vai lá, no dia que o UFC tem esse evento da Semana da Independência do México, ele não deixa a T-Mobile Arena disponível pro UFC fazer o evento, marca uma luta do Canelo, do boxe, no mesmo dia. Aí o UFC fica sem lugar pra fazer a luta. Aí ele fala, quer saber então? Então eu vou fazer aqui em Las Vegas, já que vocês vão fazer esse evento e não vão me deixar o lugar disponível, eu vou fazer o maior evento que eu puder fazer aqui em Las Vegas, só pra quebrar as pernas de vocês. Custe o que custar, era a bandeira desse evento. Custe o que custar, ele ia fazer esse evento na Esfera. Aí ele conta que teve um monte de coincidências, que o Tom Brady, que levou ele pra assistir um show lá, acho que foi o show do YouTube que convidou, senão ele nunca nem teria ido na Esfera. Aí ele falou, tudo aconteceu por um acaso. Não acho que foi tão acaso assim, eu acho que ele quis meio que fazer um bullying ali com os caras, e os caras devendo, dizendo, vamos ver quem tem mais bala na agulha aqui pra fazer isso daí. Outra coisa que eu achei engraçado também, ele comentou sobre o Diego Lopes, que ele falou, eu não sei o que aconteceu, o Diego Lopes tá sempre sorridente e super simpático, e ontem ele foi lá depois da luta e começou a gritar com o Dana White, falou assim, eu quero lutar pelo cinturão, eu quero lutar pelo cinturão. Eu não sei porque que esse cara tava gritando comigo assim. Aí perguntaram que o Diego quer ser o reserva na luta de Abu Dhabi, e o Dana White falou com claras palavras, dizendo, a gente vai fazer qualquer coisa com esse cara. O Diego Lopes tá em super alta no UFC, tá entregando, né? O cara vem... Só essa estreia dele contra o Evloev já deixou todo mundo de queixo caído. Se ele não tivesse ganhado mais nenhuma luta, todo mundo ia lembrar dele por causa daquilo lá. Mas o bicho tá entregando e tá vindo como uma super estrela em potencial. E todo mundo que fala que ele renegou a pátria brasileira, gente, isso é bobagem. O cara é de Manaus, só que ele mora no México há muitos anos. Vocês têm que entender isso. Eu tô aqui nos Estados Unidos há 20 anos, quer dizer que eu não sou brasileiro mais? Aí eu vou pro Brasil 2, 3 vezes por ano, como churrasco, vejo minha família inteira lá no Brasil, igual o caso dele, a família inteira dele tá em Manaus, só ele tá no México, e o cara não é mais brasileiro. Eu vi um monte de comentário de vocês falando, ele renegou a pátria, ele renegou a pátria. Num evento como o de ontem, é óbvio que ele vai fazer o papel de mexicano, porque é o tema do negócio, falando em espanhol. Qual o problema do cara falar em espanhol? Se eu vou num evento em Las Vegas, eu falo só em inglês, e tá tudo certo, gente. Vocês não tem que ser assim. Torce, aprecia, não é hora de criticar, não tem por que criticar, é uma crítica idiota. Dizer que o cara, ele renegou o Brasil. Ele não renegou nada, ele só mora fora do Brasil, como um monte de outras pessoas moram fora do Brasil há anos, de repente até muito mais tempo do que o Diego Lopes. Procura aí, tá cheio de entrada dele no UFC com o bandeira do Brasil nas costas. Então, quem falou isso tá falando bobagem, beleza? Eu vou ficando por aqui, era só pra fazer um negócio rápido, que eu achei curioso essa história do Dana White. Não esquece de deixar o like, comenta aí alguma coisa, porque eu leio tudo que vocês comentam e eu respondo a grande maioria de vocês, beleza? Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.